Roberto, obrigado, querido, mais uma vez por vir nos ajudar aqui em Belo Horizonte para falar sobre fé e ciência. Eu que agradeço, eu me sinto sempre muito bem recebido aqui e, por outro lado, me sinto muito satisfeito em poder estar com você e falar aos seus telespectadores. É muito importante, né, professor Roberto, porque essa questão da relação entre fé e ciência é um tema que arde no coração de muitas pessoas, de muitos jovens, porque muitas pessoas militam na área da ciência, pesquisam, são estudantes, são professores universitários, são cientistas, mas não querem abrir mão daquilo que é tão caro, que é a fé. E muitas vezes existe esse conflito. Não é? Será que eu tenho que sacrificar a minha racionalidade? Será que eu tenho que sacrificar o meu conhecimento para manter minha fé? Há incompatibilidade entre a racionalidade e a experiência de fé? Você sabe, pastor Cássio, as razões dessa suposta incompatibilidade, ela tem fundamentos históricos, não é? Então, não sei se num outro programa você explorou isso com o pastor Guilherme, mas isso, de certa forma, foi feito de maneira deliberada, não é? No século XIX, alguns autores trataram, digamos assim, de, num processo de revisionismo histórico, reescrever a relação entre a fé e a ciência e praticamente tentando apagar da história o fato de que o surgimento da ciência moderna tem muito a ver com o cristianismo reinante naquela sociedade europeia do Renascimento, aquele período de surgimento dos primeiros cientistas que praticavam aquilo que nós compreendemos como sendo ciência. Ciência moderna. E agora veja, isso tem sido, então, de certa forma, alimentado e conduzido de forma intencional por diversos autores, que ganham um grande destaque na mídia. Infelizmente, a mídia, quem sabe por ser composta por um número grande de ateus, não é? Temos estatísticas, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, que apontam que cerca de 80% das pessoas que atuam nos meios de comunicação são ateus. Então, de uma maneira, digamos, natural para eles, eles acabam dando ênfase a esse tipo de visão, não é? E daí também a razão de enfatizar a importância de programas como esse seu, não é? Que mostram, digamos, o outro lado. Mas, assim, para a felicidade nossa, nós estamos vivendo um tempo, digamos, extremamente interessante, porque eu diria que de algumas décadas para cá, alguns cientistas cristãos começaram a escrever, sabe? E começaram a explorar temas importantes nessa interface entre fé e ciência, e isso tem sido alimento para gerações que vêm depois, não é? E que podem se educar na fé e mais especificamente na interação entre fé e ciência, descobrir, tá certo, que além de não haver incompatibilidade, não é? Existem muitos pontos de contato que acabam sendo relevantes para ambas as esferas de conhecimento, não é? Pois não. Porque no século XIX, você estava falando, eu fico pensando na área que eu milito, nas ciências humanas e ciências sociais, o século XIX foi chave para essa área da ciência, né? Porque a própria sociologia se constituiu como ciência no século XIX. Durkheim, Weber, Marx, o próprio Augusto Comte do positivismo são nomes do século XIX. Por outro lado, eu também começo a pensar, por exemplo, que o próprio Charles Darwin, né, se eu falar Darwin, né, também é um homem desse período aí, né, que a ciência tentou se constituir nos diversas áreas, não só nas exatas, nas ciências da natureza, mas também nas humanas, com um método científico claro, quantitativo, de medição. Quando a gente chega para a relação da fé, não dá para fazer isso, né? A fé não pode ser quantitativa. Pois é. Aí é que está, não é? Então, indiretamente, você está me perguntando se dá para utilizar um método científico para explorar o campo da teologia, não é? De fato, essa é uma questão importante, central e que merece uma reflexão aprofundada, né? Ok, isso na teologia é certamente uma questão. Agora, eu estou me lembrando nesse momento de uma frase do Delfim Neto, né? Em que ele falava a respeito digamos, da economia, né? Qual seria, digamos assim, o status da economia enquanto ciência, não é? Então, ele dizia o seguinte, que o problema de você considerar a economia como uma ciência é que o átomo da economia
pensa. É interessante. Portanto, quer dizer... É um objeto de estudo rebelde, porque ele pode mudar a todo instante. Então, nesse sentido, quer dizer assim, fazer ciência com a física é muito mais fácil porque, digamos, todos os átomos de hidrogênio são iguais, tá certo? Se comportam da mesma maneira. E o átomo da economia pensa. Agora, veja, eu, enfim, não sou teólogo, não é? Mas eu penso que o fato de que, em última análise, nós vivemos, digamos, de alguma forma, eu vou usar a palavra imersos numa realidade teologal, não é? E que Deus, não é? Enfim, quer dizer, é fonte, não é? É a fonte última de toda a criação, e de toda a regularidade da criação, e de todo esse aspecto racional que há embutido no próprio universo, que de alguma maneira alguém poderia especular que então, quem sabe, não é, alguma coisa do método científico poderia ser aplicável, não é? No caso, eu estou aqui em minhas mãos aqui com esse livro, que na realidade o próprio nome fala de teologia. É um livro que foi publicado pela editora Ultimato, com o título A Ciência de Deus, uma introdução à teologia científica, de um autor europeu, se não me engano, ele é britânico, né? Ele é irlandês. Irlandês, Alistair McGrath, né? Isso. Que tem como um dos seus editores o professor Roberto Covolan, né? E o livro fala a ciência de Deus. Pegando a expressão ciência de Deus, isso aqui é outra forma de dizer teologia, porque teologia, no grego, theos é Deus, todo mundo sabe, e logia é estudo, é ciência. Isso mesmo. É conhecimento de Deus. O Alistair McGrath, ele fez assim foi um empreendimento bastante, digamos assim, ambicioso da parte dele, porque ele tratou de produzir toda uma teologia sistemática em cima dessa interface entre fé e ciência, não é? Então, na verdade, esse livro aí, antes dele, o Alistair McGrath produziu uma obra chamada Teologia Científica, publicada em 3 volumes. Então, foi um trabalho extenso, foi um projeto que ele conduziu ao longo de 20 anos, mais ou menos, e esses 3 volumes, eles acabaram saindo no começo dos anos 2000, 2001 a 2003, mais ou menos, é que eles foram publicados, não é? 3 volumes, o primeiro volume, o título era Natureza, o volume 2, o título era Realidade, e o volume 3, Teoria, não é? Agora, veja, essas 3 obras são 3 obras, digamos assim, densas, não é? E são voltadas, de certa forma, para um público mais especializado, interessado em estudos teológicos mesmo, né? E depois de ele ter feito essa obra, ele compreendeu que seria interessante ele fazer um livro, só um livro único, no qual ele resumisse, por um lado, tá certo, e colocasse isso numa linguagem mais acessível a um público mais amplo. Foi aí, então, que ele escreveu A Ciência de Deus, que é esse livro que você tem nas mãos. Então, esse livro, de certa forma não, ele é, digamos assim, a condensação, o resumo dessa obra, não é? Uma obra, sei lá, de cerca de 1000 páginas, condensada em 250, que trata desse assunto. E na introdução do livro, inclusive, ele fala da experiência pessoal. Ele era um estudante de química, parece, né? Bioquímica. Bioquímica. Isso. E num dado momento da sua trajetória, ele percebeu que seria mais razoável, achei interessante, né, mais razoável se tornar cristão do que manter-se ateu. É estranho isso, né? Estranho isso, Ele tem uma história assim, quer dizer, uma pessoa, digamos, voltado para olhar as coisas, né, com intenso uso da razão, não é? E foi um desses casos de pessoa que, examinando, não é, as evidências, não é, acabou chegando à realidade de Deus, digamos, através do uso da razão. Quer dizer, então, que não é uma opção burra, vou usar, desculpa a expressão chula, né? Mas não é tolice, então, crer em Deus. Quer dizer, é possível manter a integridade mental e dizer, eu creio num ser transcendente que criou isso tudo. Porque muitos pensam o seguinte, crer em Deus é coisa para gente ignorante. Pois é, você sabe, assim, eu me surpreendo muitas vezes com a postura de pessoas que pensam dessa forma, não é? Porque, veja, isso é muito comum acontecer no meio acadêmico, no meio científico, não é?
e, digamos, de certa forma, até um estereótipo, tá certo, do cientista ateu, não é? E tal. E muitas vezes as pessoas se surpreendem quando vem alguém que faz ciência e que crê em Deus, não é? Agora, veja, quando as pessoas passam para considerar certas questões, não é? Elas deveriam compreender, não é, que a partir de uma postura, digamos, de honestidade intelectual, elas não têm respostas para essas questões, não é? Você veja, um dos aspectos, nós mencionamos aí a questão da razão, não é? Um dos aspectos, digamos assim, mais incompreensíveis a respeito da natureza é que ela é compreensível. Essa é, inclusive, uma frase do próprio Einstein, não é? Dizia assim, uma das coisas mais incompreensíveis a respeito da natureza é que ela é compreensível. O fato de que você tenha que fazer uso da razão, do raciocínio, tá certo? Para compreender como a natureza opera, o fato de existirem leis naturais, não é? Isso não é nada óbvio, tá certo? E veja que coisa interessante, não é? Quer dizer, para você identificar e você descobrir o que é que rege esses processos naturais, não é? Você empreende, não é, um trabalho intelectual que te consome, não é, até, digamos assim, as últimas forças, não é? E veja, e há muitos problemas em aberto aí que as mentes mais brilhantes não conseguem resolver, não é? Ou seja, a natureza é muito mais inteligente do que nós somos, tá certo? Agora, como é que você pode imaginar... Agora, ela é inteligente por quê, né? Por quê? Como é que você pode tomar como, digamos assim, óbvio e natural, um fato extremamente surpreendente, tá certo? Que é o fato de que a natureza é assim inteligente. Quer dizer, como é que a razão, e essa razão brilhante, foi parar lá nos processos naturais? Essa é uma questão que eu queria que a gente discutisse um pouquinho. Essa lei da natureza, que muitas vezes a gente ouve, isso acabou de usar, né? Existe uma lei da natureza. Essa é uma lei intrínseca ou extrínseca? Ou ela está na essência de cada ser? Ou será que existe realmente um ser criador, que nós, como cristãos, chamamos de Deus, que organizou os processos naturais? Eu acho que é uma boa questão, né, doutor? Com certeza é, não é? Com certeza é. E você veja, é um aspecto interessante, quando você olha para as leis naturais mais fundamentais, não é? Você começa a perceber certos atributos associados a elas. Por exemplo, o fato de que elas são universais, o fato de que elas são absolutas, o fato de que elas são, digamos, onipotentes, porque ninguém pode fazer nada contra elas, o fato de que elas são, digamos, oniscientes, no sentido de que ninguém precisa avisar uma lei que ela tem que entrar em operação em determinado ponto, ela acontece automaticamente, tá certo? Qualquer lugar em que, digamos, a situação se apresente para que ela funcione, não é? Então, você olha para esses atributos e você identifica quem, tá certo? Por trás desses atributos, não é? Então, uma questão a ser encarada seria a seguinte, ok, o mundo opera segundo leis naturais, o mundo natural, tá certo? Agora, de onde é que vêm essas leis naturais? Como é que elas estão implantadas na natureza? Será que as leis naturais são transcendentes? Não é? Qual a origem delas, não é? E veja, essa é uma questão embaraçosa para quem tem uma visão inteiramente naturalista, porque a resposta que você acaba vendo como mais comum é simplesmente o seguinte, não, o universo é assim. Ora, se você quiser tomar como, digamos, um fato banal de que o universo simplesmente é assim, bom divertimento, entendeu? Mas aí, para mim, isso é uma resposta para lá de insatisfatória. Então, nesse sentido, o dizer que existe um ser criador, dizer que existe uma inteligência que rege, ou que criou regras e normas que regem a natureza, não é pouco inteligente, não. Até é uma maneira inteligente de tentar entender o universo. Não, na verdade, você tem visto, não é, muitos cientistas ateus e agnósticos, não é, que, assim, sendo pessoas que trabalharam e a vida toda se dedicaram a tentar buscar a verdade a respeito dos processos naturais, né? O que seria uma verdade científica, não é? Chegam a essa, digamos, constatação e a essa situação, digamos, de perplexidade, de não compreender como é possível que os processos naturais se deem dessa maneira, tá certo? Que exista essa inteligência, tá certo, imensa nos processos naturais. Muitos deles acabam, quem sabe a maioria, não cedendo, quem sabe até por uma postura ideológica, ou quem sabe quais serão as barreiras, tá certo? Porque, na verdade, existe, né, a gente sabe no meio científico, uma predisposição
contrária à fé, tá certo? No entanto, muitos, digamos, são obrigados a confessar, não é, a sua perplexidade diante daquilo que eles próprios descobrem, não é? A teoria do design inteligente, com certeza você já ouviu falar, não é? Sim. É uma expressão que é recente, se pensarmos em termos da história da ciência, mas que tenta explicar, então, essa mente inteligente por trás da origem do universo, né? Veja, ela acaba sendo uma teoria, digamos assim, bastante controversa, justamente porque ela é proposta como uma teoria científica. Sim. Não é? Eu, digamos assim, acho muito válido que se busque, digamos, instrumentos nesse sentido, entendeu? Eu acho válido, não é? Pessoalmente, eu tenho um pouco de perplexidade quanto a isso, não quanto ao fato, obviamente, de assumir que existe um grande designer, não é? O grande planejador e o grande elaborador disso tudo, não é? Digamos assim, um pouco da minha perplexidade tem a ver com o fato de, será que eu posso lidar com isso cientificamente? Não é? Eu digo isso pela razão seguinte. Pessoalmente, eu desconfio um pouco das chamadas provas a respeito da existência de Deus. Provas. Né? Então, o que eu acho que existe é o seguinte, uma quantidade imensa, tá certo, inumerável, de evidências que apontam em direção a Deus. Não é? Mas e evidências que procedem, digamos, do estudo... Diferencia para a gente prova de evidência. Quando eu falo prova, eu estou pensando assim, naquele sentido estrito que isso tem no campo científico, tá certo? E você chegar a uma conclusão, digamos, inescapável a respeito de algo. Entendi. Não é? Eu penso que isso não acontecerá, você sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, que se isso fosse possível, isso, em princípio, eliminaria a possibilidade ou a necessidade de fé. É verdade. Eu acho o seguinte, quer dizer assim, não há como você provar por métodos científicos ou filosóficos, entendeu? Rigorosos e dentro desses métiers a existência de Deus, porque se assim fosse possível, alguém seria obrigado a se deixar convencer por aqueles argumentos, não precisaria mais da fé. Sim. E eu acho que a fé sempre será necessária. Sim. Nesse sentido, digamos, eu tenderia a concordar com Blaise Pascal, não é? Aquele filósofo da época do iluminismo, mais ou menos, não é? Em que ele achava que, digamos assim, a maneira como você olha para essas evidências, a interpretação que você dá para elas, depende justamente daquilo que você crê. Não é? Porque, digamos assim, enquanto para, digamos, o crente, não é? Essas evidências vão servir de uma maneira de reforçar a fé, não é? Para aquele que não crê de forma nenhuma, não há como convencê-lo de que aquilo aponta em direção ao Criador. Porque, de fato, quer dizer assim, a fé é dom de Deus, tá certo? Então, Estou lembrando aqui de Santo Anselmo, uma frase que me marcou quando eu estudei, que ele dizia, eu não busco compreender para crer. Antes, eu creio para poder compreender. Essa frase de Santo Anselmo, né, eu não busco compreender para crer, eu primeiro creio para depois compreender, pode se aplicar em diversas áreas da vida. Sim. Em que sentido isso pode me ajudar, não somente na questão da fé cristã, mas com relação ao universo, à ciência da natureza? Eu penso que tem um aspecto interessante aí na maneira como certos autores, como inclusive o Alistair McGrath, que você citou aí, como eles estão buscando fazer agora uma nova teologia natural. Porque a teologia natural, digamos, antiga, não é? Era uma teologia natural que estava mesmo muito voltada para essa tentativa de provas a respeito da existência de Deus. Não é? Agora, veja, então, pessoalmente, eu tenho um pouco de dificuldade de ir nessa direção, não é? Da, digamos, teologia natural tradicional. Não é? Agora, quando você pensa a partir da fé, não é, que é o ponto que você colocou de Anselmo, não é? Então, o fato de termos sido, digamos assim, iluminados pela graça de Deus e podermos, digamos assim, olhar para esse mundo criado, tá certo? Para esses processos naturais, não é? A partir da lente da fé, nos dá uma visão, tá certo? Que justamente é a visão que vai faltar para o cientista ateu, que não vai achar significado nessas coisas, não é? Vai ter que dizer, então, que, digamos, que o universo é sem sentido, que não há propósito no universo, não é? Coisas assim que, digamos, as vísceras das pessoas vão dizer para elas que isso está errado. Tem que ter algum sentido. Inclusive, tem esse livro aqui que eu queria mostrar para o pessoal em casa,
que é muito interessante, que é da mesma editora, a editora Ultimato, que também tem o professor Roberto como um dos seus editores. Fala um pouquinho sobre esse livro, porque me parece que toca exatamente nesse aspecto que estamos conversando. Verdadeiros Cientistas, Fé Verdadeira. É uma compilação de vários autores, é isso? É isso mesmo. Esse livro é extremamente interessante, porque, digamos, diferentemente do outro livro, de Alistair McGrath, que é um livro assim, mais focado nesse tema da chamada teologia científica, aqui você tem, então, cerca de, eu acho que são 20 autores, não é? Cada capítulo é um cientista. Então, são cientistas que profissionalmente passaram toda a sua vida na academia, alguns deles, assim, internacionalmente conhecidos, e que, ao mesmo tempo, são cristãos, que professam uma fé cristã ortodoxa. E cada um deles, em cada capítulo, então, vai contar um pouco do seu histórico, como é que ele se aproximou da fé, como é que a fé e ciência para eles interagem. E acaba sendo um livro riquíssimo, porque, como são especialistas de diferentes áreas, quer dizer, você tem aí o físico, o biólogo, o astrofísico, a pessoa especialista em meio ambiente. Então, assim, é um painel extremamente interessante. Eu queria até ver, professor Roberto, tem um dos autores, que é o John Wood. Olha o título do capítulo sobre que o John Wood escreveu. Da nanotecnologia às macro-organizações, a engenharia dos átomos e mais. Gente, que interessante. Nanotecnologia, como é que o homem consegue ver Deus em nanotecnologia? Né? Pois é. São áreas do conhecimento... Né? Totalmente distintas, não é? Tem alguns autores aí que acho que são mais conhecidos do público brasileiro, como Francis Collins, por exemplo, que é o autor daquele livro A Linguagem de Deus, não é? E aí digamos assim, extremamente interessante o capítulo dele, sem querer, digamos, atrapalhar a curiosidade, a leitura de ninguém, sem dar spoiler. Contar que é o final do filme. É interessante porque nesse capítulo escrito pelo Francis Collins, ele conta, digamos assim, qual foi a trajetória dele de formação acadêmica, não é, de formação intelectual, e sendo ele um ateu, como é que ele se transformou num cristão? Como é que foi, digamos, a conversão dele? Como é que ele foi levado a isso? Não é? Então, é extremamente interessante, digamos assim, uma história emocionante até, sabe? Arrepia ver como é que Deus age na vida das pessoas, não é? Então, para todo cientista, para todo aluno, né, aluna de universidade ou que se interessa por ciência, é uma boa dica de leitura, Verdadeiros Cientistas, Fé Verdadeira, da editora Ultimato, que tem o professor Roberto Covolan como um dos seus editores, porque é narrativa um pouco da biografia desses pensadores, desses cientistas, mas também relata um pouquinho sobre a sua teoria, é isso, né? Sim, e sobre a maneira como eles próprios articulam essa questão da fé e ciência. Esse é digamos, um ponto bastante importante, eu diria, porque é possível que entre as pessoas que nos estejam assistindo, não é, haja aqueles que justamente não conseguem articular esses dois campos, que veem oposição, veem essa oposição, sentem isso dentro de si, e muitas vezes isso acaba sendo motivo de angústia para essas pessoas. Não é? Vivem essa dicotomia diariamente, vai para a universidade, vai para a academia, ali eu sou cientista, vai para a igreja, eu sou cristão. E não é assim, deveria ser assim, né? Pois é, e aí vemos histórias assim, narrativas pessoais, não é? Pessoas contando a respeito das suas próprias vidas e articulando isso aí de maneiras assim muito surpreendentes. Acho que esse livro vai atrair muita gente. Agora, o senhor já foi marginalizado quando alguém ficou sabendo da sua fé cristã evangélica, sendo frequentador de igreja? Porque às vezes assim, o Roberto Covolan, o doutor Roberto, é acadêmico, físico e tudo. O Roberto é crente. Já houve alguma... Não, eu assim, não houve assim explicitamente nenhuma situação desse tipo. As pessoas meio acadêmicas são extremamente educadas, polidas, né? Grande parte delas. Grande parte delas. E na verdade, assim, quer dizer, no meu meio eu tenho que dizer que são colegas, não é, respeitáveis e que respeitam, não é? Às vezes percebia um pouquinho de nariz torcido e tal, com uma coisa ou outra, mas assim, nunca recebi nenhuma, digamos, afronta pessoal, não é? Não obstante, acho que o meio acadêmico, infelizmente, no meio acadêmico existe uma visão desse aspecto, digamos, de que o Estado é laico e de que a universidade é laica, uma incompreensão que decorre do fato de não entender que laico significa não confessional,
não significa ateu, não é? Então, muitas vezes, a postura das pessoas acaba sendo de antiteísmo, quando deveria buscar, sei lá uma espécie de neutralidade. Ou não proselitismo. Um não proselitismo, um certo equilíbrio entre as coisas, né? Infelizmente, a universidade pública, sobretudo, né, acaba muitas vezes não abrindo espaço para que essa reflexão aconteça, mas eu imagino que isso tenda a mudar ao longo do tempo, não é? E aquela proposta que a gente já conversou a respeito de criar uma Associação Brasileira dos Cristãos na Ciência... É ABC2, isso, ABC ao quadrado. Isso, né? Eu acho assim, Cristãos na Ciência é algo que, se alguém colocar lá no Google, logo vai achar o nosso site, vai saber a respeito desse projeto. Então, a tentativa em articular essa associação é justamente para estabelecer um fórum avançado em que essas ideias sejam tratadas em alto nível e as pessoas possam compreender que fé não é obscurantismo, entendeu? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.